Qual é a principal diferença entre um cirurgião pediátrico, que é o que o senhor faz, e um pediatra? Olá, meu nome é Antônio Carlos Zucco, sou médico ortopedista e este é o canal O Paciente. Aqui no canal O Paciente nós conversamos com vários profissionais da saúde para tirar a tua dúvida em relação a várias áreas da saúde. Hoje nós vamos conversar com o médico cirurgião pediátrico Guilherme Peterson. O Guilherme Peterson ele fez medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois ele fez cirurgia geral, residência em cirurgia geral no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e fez a residência em cirurgia pediátrica dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Hoje ele atua no Hospital Moinhos, no Hospital Divina Providência e no Hospital Fêmina. Doutor Guilherme, obrigado por ter vindo, por colaborar, né, a gente tirar essa dúvida, né? O Guilherme foi meu colega de faculdade, então a gente já se conhece um tempo, né? Já sofremos juntos. E hoje a gente vai tirar a dúvida, e eu como paciente, eu hoje no lugar de paciente, eu quero saber qual é a principal diferença entre um cirurgião pediátrico, que é o que o senhor faz, e um pediatra. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite aí para a gente ter essa conversa e tirar algumas dúvidas assim que impactam bastante na saúde dos pequenos. Então, cirurgia pediátrica ela é focada desde há algum tempo só nos procedimentos cirúrgicos. Antigamente, e por antigamente eu quero dizer década de 90 até, se podia entrar na cirurgia pediátrica também fazendo pediatria. Mas isso era uma coisa não era muito usual, normalmente vinha através da cirurgia geral. E a partir de 2000 e pouquinhos, passou a ser só como pré-requisito só a cirurgia geral. Então, uma boa parte da geração que a gente tem de cirurgiões pediátricos são todos cirurgiões gerais. São muito poucos que são pediatras. Em termos de atuação, nós atuamos em patologias relacionadas ao desenvolvimento, malformações congênitas e algumas urgências da população pediátrica, tendo como principal diferencial a questão de atuar de uma forma que entenda que a criança não é uma miniatura de adulto, e sim um ser que está se desenvolvendo, que tem um desenvolvimento psicológico diferente em cada etapa do desenvolvimento. Então, muitas vezes, a gente tem uma lida diferente com o paciente. Quem tem filho sabe como é chegar numa clínica de vacinação que tem mais contato com criança e é uma clínica que não tem tanto contato com criança. A lida é totalmente diferente, a forma de extravasar as tensões são diferentes. Enquanto tem um consultório de um cirurgião geral, de um urologista, de um proctologista, vai ter aquela sala de espera silenciosa, quase uma área de meditação, e é totalmente diferente de uma sala de espera de pediatria, que tu tem que ter brinquedo, tu tem que ter aquele momento de extravasar a criança que normalmente ela faz brincando. Né? Então, são essas as principais diferenças. Assim. Então vocês, assim, quem opera, quem faz cirurgia, então o seu trabalho é fazer cirurgia em crianças. Exatamente. Né? Então quem faz cirurgia em crianças hoje, a primeira coisa que faz é aprender a fazer cirurgia em adulto. Exatamente. Né? Faz cirurgia geral e daí faz em adulto. Né? Mas eu como paciente, né, eu tenho um filho, né, eventualmente a gente leva o nosso filho assim, num médico pediatra. Né? Ele não fez cirurgia geral, ele não sabe fazer cirurgia, né? Qual é a diferença assim, que tem entre um pediatra e um cirurgião pediatra? Né? O que normalmente é atendido assim, o que vai no outro? Há enganos, assim, por exemplo, às vezes a gente leva num pediatra e não era no pediatra, era no cirurgião pediatra e o inverso também? Normalmente o pediatra que faz a referência para nós, né, para a especialidade. O pediatra faz o primeiro atendimento, muitas vezes já dá início ao tratamento, já dá uma prévia do que precisa ser feito,
e depois encaminham para a gente para o tratamento em si, para as orientações relacionadas à cirurgia. Em termos de tarefas assim da saúde da criança, o pediatra vai fazer a avaliação do crescimento, do desenvolvimento, aquela puericultura, né? Que é pueril remetendo à criança e basicamente é o desenvolvimento normal. Peso, medidas, orientações nutricionais, orientações um pouco da psicologia também. E tendo algum distúrbio, ele já vai tratar boa parte das alterações clínicas. Uma asma diagnosticada cedo, ultimamente cada vez mais alguns processos do desenvolvimento relacionados ao autismo, os pediatras já vão dar início ao tratamento e vão encaminhar as coisas que transcendem a sua área de atuação para os especialistas, sendo um deles o cirurgião pediátrico. E o que é o mais frequente assim que chega para vocês assim da cirurgia pediátrica? O que é o que sempre assim chega para vocês e que o médico, o pediatra, ele vai olhar e vai, ó, isso aqui provavelmente vai ter que operar. A cirurgia mais comum nossa, como cirurgia, é herniorrafia inguinal, né? São as hérnias inguinais, que são muito frequentes em crianças, muito mais frequentes nos prematuros. Né? E a qualidade do atendimento, quanto melhor a qualidade de atendimento da pediatria, mais crianças prematuras sobrevivem e mais hérnias inguinais a gente tem. Também alterações da posição do testículo, que é a criptorquidia, né, o testículo não descido, que a gente precisa atuar preferencialmente antes do primeiro ano, né, a partir de então já começa a ter alguns prejuízos. Apendicite, questões de urgência e emergência também. Né. Além disso, que são as cirurgias mais frequentes, procedimentos mais frequentes, a gente atende muita fimose, alterações da genitália, né, que em meninos acontece bastante, né, que uma orientação sobre isso ajuda. E também alterações congênitas, alterações intestinais, alterações, questões de malformações, assim, chega bastante, muitas vezes até no pré-natal, o que é uma coisa muito boa porque a gente já começa a interagir com a criança quando ela é apenas uma ideia na cabeça dos pais e um feto dentro da barriga. Assim. E vamos falar um pouco de cada uma delas, assim, só para a gente tirar algumas dúvidas, né? Tá falando da hérnia, né? Hérnia, a gente no adulto a gente costuma ver, né? Bastante frequente também, adulto, homens, né? Isso é um problema genético, um problema que pode acontecer por fazer algum tipo de força. Tem na criança, por exemplo, assim, né? Quando é que acontece na criança? Em que momento assim da vida dela? Como é que funciona isso? A hérnia da criança, diferente da hérnia do adulto, ela não é uma falha muscular, ela não é uma falha do arcabouço da musculatura pélvica que falha, e sim uma persistência do conduto peritônio vaginal, que é a camada mais interna do abdômen, o peritônio, ela se prolonga até uma camada interna ali da bolsa escrotal, que a gente chama de vaginal, e por ali passa a água, que seria a hidrocele comunicante, ou alça de intestino, gordura, que seria a hérnia inguinal. As duas patologias são a mesma em questão de tratamento no adulto e na criança. Na criança. No adulto é uma falha muscular. É uma falha do transverso e dos oblíquos, que ali, são mais finos ali, e acaba tendo uma protrusão das vísceras por ali. Para tratamento no adulto, a gente precisa botar uma tela. Né? E na criança, apenas ligar, fechar esse caminho é suficiente. O desenvolvimento delas vira normal depois de fechar esse caminho. Claro, hérnias muito grandes, crianças com alguns outros problemas de saúde, desnutrição, alterações hepáticas, alterações da prematuridade em si, podem fazer uma falência da musculatura que a gente precisa lidar, seja no período da infância quanto no período da idade adulta. Esse tipo de cirurgia pode fazer em qualquer idade? Não tem alguma coisa que a criança faça, assim, por exemplo, cair um tombo, criança assim, porque às vezes a mãe pergunta, né? Sim. Ele é muito agitado, doutor. Ele não para quieto, ele fica subindo em muro toda hora, subindo em árvore, e às vezes cai,
né? A hérnia inguinal, por exemplo, ela pode vir disso ou é uma coisa que a criança já ia ter de qualquer maneira? É uma alteração congênita, vem desde o nascimento, Já vem desde o nascimento. aquele caminho está aberto. Claro, ao longo do tempo a criança vai fazer mais força e vai jogar mais força ali e vai dilatar. Por exemplo, uma criança constipada, ela pode fazer mais força. Isso, vai fazer mais força e vai aumentar o caminho, mas o caminho já está aberto desde o nascimento. Muitas vezes a gente consegue ter uma ideia pelo exame físico, só na palpação a gente já consegue sentir. No recém-nascido ali. No recém-nascido, mas não, só a palpação dessa alteração não vai indicar cirurgia. Normalmente a gente acompanha, fala para a mãe, se aparecer um abaulamento ali na região da virilha, busca atendimento porque pode ser uma hérnia. Não é sempre que tem que operar, então? Esses achados discretos de exame físico, não. A gente chama que é o sinal da seda. É como se estivesse passando um tecidinho por baixo do dedo quando a gente palpa ali o cordão. Um relevinho, assim. A gente sente uma textura diferente, é bem sutil, assim. Acaba sendo difícil de visualizar. E claro, muitas vezes agora com a ecografia se tornando tão popular, muitas vezes numa ecografia já consegue ver essa persistência. Mas ela não indica, se não tiver abalamento, ela não indica a cirurgia, porque muitas vezes ela resolve sozinha. Isso aí não é uma coisa que é procurada assim já no nascimento, assim, o nasceu e o médico ali já começa a procurar, não precisa. Não precisa. Dá para observar com o andamento do desenvolvimento. E até que idade assim vocês atendem assim criança, o cirurgião pediátrico? Olha, eu gosto de brincar que todo mundo tem uma criança interior. Então a gente vai até os 18 anos, 16, 18 anos. Varia muito do hospital que tu está atendendo, porque a porta de entrada, via de regra, é emergência. Então, de várias patologias mais da idade de adolescente. Mas pacientes que a gente acompanha na fase pediátrica mesmo, meses de vida até os 6, 7 anos, a gente acompanha até fazer a transição para o adulto. Então, alterações que a gente não falou ainda, só comentei da motilidade do intestino, que é o Hirschsprung, está muito em voga hoje a discussão de quando fazer a transferência do cuidado do cirurgião pediátrico para o proctologista. Então, em centros grandes nos Estados Unidos, em que se faz essa cirurgia, é mais centralizada essa cirurgia, já estão mais ou menos determinado que ali na fase da adolescência já vai entrando em contato, fazendo contato do cirurgião pediátrico para o proctologista para fazer esse acompanhamento na fase adulta. Aqui na nossa cultura ainda não tem bem determinado isso, apesar de que muitas vezes a gente tem o contato, acaba sendo muito do cirurgião pediátrico fazer esse manejo de transferência. Quando já começa a ficar a criança incomodada de estar no meio das crianças, o adolescente incomodado de estar no meio das crianças, o adolescente incomodado querendo já ser visto como adulto. Então isso é muito particular de cada caso quando é no consultório e é uma coisa delimitada pela instituição quando é um caso de urgência e emergência. Vamos falar agora um pouco então de algumas coisas que são mais do dia a dia, né? Que é bem comum assim, que os pais observam, eles ficam na dúvida de quando que tem que levar no médico ou não, né? Nós vamos falar das duas, né? Que é da fimose e da criptorquidia, né? A criptorquidia é o testículo, a gente nasce, né, com o testículo dentro do abdômen, ali, né, dentro da pelve. Ele não desce direto, né? Em algum momento ele vai descer. Isso. Né? E durante o desenvolvimento dentro do útero, o testículo vai sair vai se originar acima dos rins, junto da adrenal, que é a glândula suprarrenal, e vai descer ao longo de um caminho e ele pode ficar parado ao longo desse desenvolvimento em várias posições. Quando a criança é prematura, ela tem maior tendência de ficar fora do lugar, mas tem umas crianças mesmo de idade adequada que o testículo para o desenvolvimento antes de chegar na bolsa escrotal. Questões genéticas afetam isso, questões nutricionais afetam isso, do desenvolvimento mesmo, né? A criança que nasceu pequena tem mais risco de ter o testículo fora. Então, tudo isso leva ao testículo não ficar na bolsa. Que é a criptorquidia. Que é a criptorquidia. O que pode levar isso até de alteração? Primeiro, o testículo criptorquídico, ele já tem uma tendência de ter malformações dele.
né, de não ter uma comunicação da produção dos espermatozoides com os ductos que levam o espermatozoide para a genitália. Então, nesse caminho, pode ter uma falha do desenvolvimento só por ser criptorquídico. Não tem cirurgia que a gente faça para resolver isso. Sim. Mas o testículo, quando fica muito tempo aquecido dentro do abdômen, ou mesmo na região inguinal, ele tem uma tendência a produzir menos espermatozoides. Então, a gente tem o intuito de fazer a cirurgia o mais cedo possível antes de ter essas alterações para preservar a fertilidade. Os estudos maiores mostram que quando é bilateral, operar dentro da infância é o mais adequado. Um testículo só criptorquídico, a alteração de fertilidade é muito baixa, porque tu tem um outro testículo normal que vai dar cargo, entende? Mas, claro, a gente tem que tentar ter a reserva e sempre se opera o mais rápido possível dentro do primeiro ano. Existe uma dúvida, que é uma dúvida tanto da família quanto do pediatra, quanto muitas vezes do cirurgião pediátrico, da diferença entre um testículo fora do lugar e um reflexo cremastérico, um testículo que sobe pela musculatura do abdômen, exacerbado, e que a gente não consegue ter uma ideia da posição que o testículo está fixado. Então isso leva a ter vezes que a gente precisa consultar 3, 4 vezes até determinar isso. E muitas vezes só vai conseguir ver quando a criança entra no estirão de crescimento. Então essas crianças... Isso é bem depois de um ano. Isso vai ali pelos 4, 5 anos. Então a gente... pode ser que a gente atenda uma criança ali pelos 3, 4 meses, que vai precisar acompanhar até os 4 anos para saber se vai precisar de cirurgia ou não. Então, esse é um quadro específico que requer bastante cuidado e atenção, né? Que a gente não tira a atenção dos pais de que tá tudo bem, mas também não precisa fazer uma cirurgia de um testículo que pode ser que fique na posição adequada depois. Então não adianta ficar brabo com o médico, né? Então existem essas dúvidas que não é tão simples assim o diagnóstico. Né? A gente puxa o testículo até a bolsa escrotal e se a gente nos soltar ela subir rápido, significa que ele pode estar fixado por tecido tecido não muscular, digamos, que puxa rápido, como se fosse um estilingue, assim. E se a gente consegue puxar, e a musculatura que puxa ele aos pouquinhos, daí é um testículo que a tendência é ele ficar no lugar. Mas isso é uma coisa que é fácil dizer. Na hora do exame físico é muito difícil de tu ter uma precisão adequada. No livro assim. é fácil, né? E a fimose? Né? A gente falou aqui da criptorquidia, agora a fimose. A fimose, o que é a fimose, afinal de contas? Né? Quando é que tem que operar? Né? Dá para fazer alguma coisa em casa mesmo, a mãe, para a criança não passar por aquilo da cirurgia? Como é que funciona isso? Fimose e postectomia e a circuncisão a gente pode ficar sentado aqui umas 3 horas sem chegar num consenso. E esses 3 é tudo a mesma coisa? A fimose é o fechamento da pelezinha, do prepúcio, sobre a glande, impedindo a exposição completa dela. Né? Forma como se fosse um anel. Que não faz força, fica doendo e não sai. Tá. A fimose é fisiológica, é normal da infância até ela sair das fraldas. Tá? Claro, algumas crianças vão resolver a fimose antes, algumas vão ficar até depois. Mas tem uma tendência, a grande maioria, a se resolver até 3, 4, 5 anos. Tá? O que faz a gente tratar antes? O que a gente tem uma indicação precisa precisamos tratar o mais rápido possível? Infecção urinária, bala no post-it de repetição, que é uma inflamação, infecção do prepúcio e da glande que causa dor, causa desconforto. E a parafimose, que é quando se puxa o anel fimótico para trás da glande, ele fica trancado e pode causar uma isquemia da glande, que é uma situação desesperadora. A gente não quer que isso aconteça 2 vezes e normalmente não acontece, porque depois da primeira o paciente já busca ativamente o acompanhamento. Infecção urinária de repetição, a gente precisa fazer a cirurgia porque descontamina o trato urinário. Às vezes a gente consegue usar pomadas para soltar,
mas com uma boa melhora da questão da higiene, podendo diminuir a infecção urinária, mas a gente tende muito mais a operar. Claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, de pais para pais. Se for ver o mapa mundial de crianças sem prepúcio, de homens sem prepúcio, a gente vai ver que é geográfico as diferenças. Enquanto que América Latina, Espanha, Portugal tem muito baixa taxa de circuncisão, de criança circuncisada. Outros lugares, tipo os Estados Unidos, o resto da Europa, é uma faixa intermediária. Pega a Ásia, em específico o Oriente Médio, a África tem uma taxa de circuncisão muito maior por uma questão religiosa e social, que é o islamismo e o judaísmo recomendam a retirada do prepúcio, enquanto que o cristianismo e outras culturas não têm esse imperativo. Assim. Sim. Eles fazem então mesmo que não precise. Mesmo que não precise. É uma questão social, eu já fiz a cirurgia nesses casos, é uma coisa que é da família, a família decide nesses casos, né? O que a gente vê é uma tendência, a cirurgia, quando se é feita nessa situação, ela tem uma recuperação muito mais tranquila. Talvez porque a família já saiba o que esperar. É uma cirurgia que dói, é desconfortável, mas eles levam o pós-operatório se torna muito mais tranquilo. Tá? É uma região bem sensível. Se for ver, a glande, ela tem tanto o terminal nervoso quanto a língua, assim, em questão de sensibilidade. Então, dói o pós-operatório. A gente evita a cirurgia muito por causa disso também. A criança sofre um pouquinho no pós. Daí, saindo desse aspecto que é imperativo tratar... Sim, que são complicações. A presença da fimose, de não conseguir retrair o prepúcio, a gente pode oferecer um tratamento quando a criança já está mais tranquila na manipulação da genitália, que é na fase dos 5, 6 anos. O que acontece antes disso? Tu deve estar passando por essa situação. Um deles, na fase inicial ali a partir do primeiro ano até o 4º, 5º ano, a criança ela é muito física, é muito o corpo dela. Então, o menino é menino porque tem pinto, a menina é menina porque não tem pinto. Basicamente, é essa a distinção. Quando entra na fase da socialização, ali que é a fase escolar, o menino acaba sendo o que brinca de guerra, de espada, de chuta-bola, briga com todo mundo e tem aquela agressividade normal do menino. Enquanto que a menina é aquela que faz o cuidado, que brinca de boneca, que dá mamar para todas as bonecas, até para os comandos em ação do irmão, fica tentando dar comidinha para eles. É o normal da menina. Claro, são duas curvas de Gauss que se intercalam em algumas crianças. Tem menino mais agressivo e tem menino menos agressivo. Mas quando entra nessa distinção, é muito mais social a diferenciação entre os gêneros, entre os sexos. Então a gente consegue tratar de uma forma muito mais tranquila, com pomada genitália, sem a criança se estressar tanto. Antes disso, tu vai passar a pomada ali, a criança briga, fica endiabrada, assim. Sim. Quando passa dessa fase, ela aceita muito mais a manipulação e às vezes até mesmo ela aplicando ali a pomada para o seu cuidado. Então, se torna muito mais fácil. A pomada, então, ela tenderia a resolver. Assim, a fimose. Então, daria, de alguma maneira, não operar. Exatamente. Tá. A pomada é uma pomada de corticoide. A gente tem corticoides tem um produto específico para isso, que é um corticoide misturado com hialuronidase. Mas, cientificamente, o corticoide tem uma boa resolução disso também. Então agora eu quero perguntar para ti sobre os dois problemas que são... A gente conversou agora já sobre os dois problemas mais comuns. Alguns problemas mais comuns, né? Deve chegar um monte de coisa ali pro cirurgião pediátrico, né? E quando chega no cirurgião pediátrico, pelo menos o que eu já entendi é porque é alguma coisa meio complicada, uma bucha que a gente chama, né? Porque senão o pediatra, que é o clínico da criança, né, ele já teria resolvido.
Já estaria resolvendo, mais ou menos e tal. Quando chega para o cirurgião pediátrico, normalmente, quando chega para um cirurgião, uma coisa já é já é mais complicada, né? Nós falamos dos mais frequentes, né? De algumas coisas bastante frequentes que chegam no consultório, né? Agora, o que é a famosa onfalocele? O que é isso? Por que ela é grave? O que pode acontecer? Isso daí são as malformações congênitas que a gente também atua bastante. Onfalocele é uma alteração da parede abdominal em que ao redor do umbigo não se formou a musculatura, então ela é recoberta basicamente pelo âmnio, que é uma camada que transparente, avascular, pouco vascularizada e que forma um saco das vísceras, muitas vezes contendo o próprio fígado, intestino, tudo nesse saco. A gravidade dela é porque, muitas vezes, tem outras malformações, então precisa de um atendimento multidisciplinar, vai ser uma criança que tem uma possibilidade maior de ter alterações cardíacas ou mesmo alterações de sistema nervoso central. Então é uma criança que ela vai precisar de um centro mais especializado. Tá? Quando a mortalidade dela vai estar muito mais relacionada às alterações secundárias, em conjunto, assim, do que propriamente a onfalocele. A cirurgia para isso é a gente tentar fechar o abdômen. Tá? Muitas vezes... ali é na região do umbigo, né? Do umbigo, que a gente tem o cordão umbilical. Isso, o cordão umbilical normalmente é inserido no meio da bolsa, tá? No meio do saco. E às vezes ela vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Sim, mas o desenvolvimento da criança dentro da barriga, em tese, é normal. Algumas vezes pode ser normal, claro, se tiver alterações... normal dentro das alterações. Se tiver alterações cardíacas, pode ser, mas intelecto, muitas vezes, tudo normal. Tá? Acaba tendo um desafio grande esse atendimento multidisciplinar, porque às vezes a cardiopatia pode trazer uma dificuldade no manejo no início, mas a cirurgia para essa cardiopatia vai precisar ser feita só mais tarde. Então, é uma criança que precisa estar num centro que tenha pessoal especializado em lidar com cardiopata, com outras alterações, assim, e que a cirurgia acaba sendo feita num segundo momento, depois de tudo isso estabilizado. Né? E daí, em termos de cirurgia para isso, existem várias formas, desde usar prótese, de tentar usar da própria camada como do próprio âmnio, como uma tela, né? A gente fecha com ela mesmo. Às vezes é tão grande que a gente precisa deixar muitos meses a criança com aquela alteração até conseguir fechar. Às vezes fica até anos com o abdômen com essa alteração. Outras vezes a gente consegue fazer nos primeiros dias de vida, se ela for pequena. Então entra outras formas de tratar. Tem um peritônio terapêutico para a gente fazer uma expansão ali, como se fosse a cirurgia plástica, assim, né? Expande o tecido para fechar. Usar botox, já tem muita evidência de que melhora. A gente aplica tratar o buraco. O buraco, Daí a gente consegue fechar e depois... Por que a gente precisa fechar? Botox primeiro, porque ele fica fazendo contratura para abrir, é isso? Daí o botox relaxa bem a musculatura e a gente consegue prolongar ela o máximo possível para fechar. Né? Por que a gente precisa fazer isso? Porque a criança com onfalocele, ela tem um risco muito maior de fazer infecção respiratória, porque ela não consegue tossir de forma adequada. Então aquela secreção toda que fica no meio do caminho e acaba fazendo mais pneumonia, mais alterações respiratórias. Conforme ela faz força de valsava, pode botar mais para fora. Isso aí. E fica todos aqueles ligamentos que a gente estuda na anatomia, que seguram o fígado, seguram tudo isso, eles existem ali, mas eles ficam mais menores, mais curtos, né? Porque eles não se inserem o fígado sair da posição dele e sair pelo buraco do umbigo, assim, é um deslocamento bastante grande, né? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E, inclusive, uma das tensões maiores no pós-operatório é esse posicionamento do fígado. Porque se a gente coloca ele na forma anatômica dele, pode comprimir a vascularização do abdômen. Então, é um momento de tensão. Não tem espaço, né? É um momento de tensão muito grande, podendo a criança até piorar de forma da questão hemodinâmica no primeiro momento. Claro que todo o cuidado que a gente tem é para posicionar o fígado dentro da cavidade sem comprimir esses vasos.
dentro da Mas isso são anatomia dele. detalhes da cirurgia Sim, mesmo. detalhes Então, cirúrgicos. Mas isso aí a gente conversa bastante com os pais sobre esse risco. Pode ser que a gente leve a cirurgia seja toda feita de forma rápida, mas nos primeiras 6 horas da cirurgia a gente precisa estar de olho nela, fazer exames, tudo, para ver se está tudo bem. Porque pode ser que a gente precise voltar para o bloco para refazer, né? Que é a situação mais drástica, assim, que é para o cirurgião. Tu sabe, né? Fazer todo um trabalho e depois ter que refazer porque tivemos uma intercorrência. E eu ia te perguntar duas perguntas em relação a onfalocele, né? Uma delas então não parece ter uma idade pronta, assim, para operar. Tem que né? ser, Tem que ser visto caso a caso. caso a caso. Então E muitas vezes a gente consegue até no pré-natal ter uma ideia de Essa é a minha quando dá segunda pra... pergunta, né? Então a gente consegue, por exemplo, eu tô grávida lá com a patroa, né? Então a gente consegue, fazendo um bom pré-natal, a gente já consegue ver numa ecografia, por exemplo, e já começar a me preparar, Exatamente. tanto com um médico, cirurgião pediátrico e tal. Para os pais é muito bom esse contato com a equipe que vai fazer o atendimento da criança antes de nascer. Nem que seja por telemedicina, e talvez esse seja o maior ganho dentro da minha especialidade, a telemedicina, que a gente consegue falar com os pais um pouco antes do nascimento. Porque a gente consegue já dar uma expectativa de cortar as arestas entre a expectativa e a realidade. Né? Todo mundo que tem filho sabe como a criança é amorfa dentro da barriga. Tu não sabe que cor de olho vai ter, tu não sabe que cor de cabelo vai ter, tu não sabe nada. E é tudo uma surpresa e a melhor surpresa que a gente tem na vida. E a melhor surpresa que a gente tem na vida. Mas também, logo depois, se a gente tem alguma alteração, uma formação congênita, alguma alteração maior, assim, até alterações de neuroeixo, coisa e tal, é muito duro para os pais tu sair dessa expectativa para uma realidade que vai ser do resto da vida. Né? Essas alterações de neuroeixo, meningomielocele, coisa assim, não é, quem faz a cirurgia não é o cirurgião pediátrico, a gente acaba atendendo uma parte desses pacientes, mas é um paciente que dentro da barriga da mãe, os pais já sabem que eles vão fazer uma maratona, assim, uma corrida de resistência com ela. Vai ser muitos especialistas, muita fisioterapia, muito tratamento para a criança ter uma infância normal. Então, para ter uma vida normal, uma qualidade de vida. Mas isso é uma coisa que tu, atendendo antes, ajustando essas expectativas, a ansiedade do diagnóstico diminui bastante depois do nascimento. E isso é o que a gente mais quer, é que a criança aproveite a infância e que os pais aproveitem a criança o máximo possível. Né, para a gente conseguir ter um bom atendimento dele depois. E, bom, a gente conversou agora da onfalocele, né? E a gastrosquise. A gastrosquise também é uma alteração da parede abdominal, mas diferente da onfalocele, a gastrosquise ela é uma ruptura. Esquise vem de ruptura, né? Do abdômen. Então, ao lado do umbigo, faz uma ruptura do abdômen dentro do útero e sai algumas alças, e de novo, às vezes algumas alças, em casos mais drásticos até pedaço de fígado, uma porção do fígado. Gastrosquise é mais raro disso acontecer. E essas alças expostas... Isso é congênito também ou é algum trauma? Algum fator genético tem, tá? Algum fator de desenvolvimento genético tem, familiar tem. Mas a maioria é esporádico, tá? Existem algumas hipóteses que é muito difícil de comprovar porque é muito aleatório, assim, aparentemente. Se tinha antes que mulheres de idade muito jovem têm mais risco de ter gastrosquise, tá? Mas isso não está muito claro ainda, assim, tem muitas dúvidas sobre fatores de risco. Assim como o uso de drogas, que em algumas séries mostra que tem uma associação grande, outras não tanto. O uso de drogas da mãe e do pai. Da mãe, principalmente de cocaína e crack. Aí a gente pensa nos derivados da cocaína, incluindo o crack, né? Mas não tem como ter certeza de nenhuma situação assim. A gente tem uma ideia de que idade materna baixa tem mais risco de ter, tá? Diferente da onfalocele, também a gastrosquise é uma urgência muito grande que no nascimento ela tem que ser tratada de imediato, porque através dessa exposição de alça acaba tendo uma perda de calor e uma perda de líquido muito grande.
Então a criança acaba chocando, que a gente diz, né? A pressão cai muito porque está perdendo sempre líquido e não dá para repor pela boca, então a gente precisa ter um atendimento neonatal de forma adequada. E hoje em dia existem várias técnicas de tratar, sendo que uma delas é de um argentino e colombiano que preconiza operar na sala de parto mesmo, conectado ainda ao cordão umbilical. Já teve tentativa de fazer intraútero, gastrosquise, mas ainda é uma coisa muito discutível, porque a sobrevida é muito boa, sabe? Tendo todo bem estabelecido, a sobrevida é muito boa. Claro, existem alguns riscos que muitas vezes só consegue se saber depois do nascimento, de intestino curto, que é o tamanho do intestino não ser adequado para a absorção da nutrição, então acaba tendo que ser avaliado isso após o nascimento. Mas, via de regra, é uma criança que sai do hospital mamando, ganhando peso e com uma vida praticamente normal. Algumas vezes com alterações de nutrição, né? E muitas vezes com uma possibilidade de fazer uma hérnia umbilical ao longo da vida aí, com relação a não ter a parede abdominal bem formada ainda. Mas isso aí normalmente a gente opera depois dos 5, 6 anos com tranquilidade. Se tiver uma hérnia. Se aparecer uma hérnia. E eu não posso dizer que essa gastrosquise é um tipo de hérnia, porque é uma falha na parede abdominal é mais uma evisceração, porque não tem cobertura, né? É mais uma evisceração do que uma hérnia propriamente dita. Existe uma entidade que é a hérnia de cordão, que nada mais é do que uma onfalocele pequena, que vai ter menos de 2 centímetros, menos de 4 centímetros, perdão, em que a gente consegue fechar, via de regra, no primeiro momento, logo depois do nascimento. E essas onfaloceles normalmente não tem nenhum achado de alteração cardiológica. Normalmente são alterações benignas, assim. E a gastrosquise, por exemplo, ela não tem outras alterações. A grande malformação associada à gastrosquise é alterações do intestino. Muito porque está exteriorizado ali com mais chances de torcer, de fazer atresias, né? Que vem um intestino da boca, para num bolsão e daí continua mais para frente sem comunicação. E a gente precisa fazer a anastomose, a costura dessa alça distendida com a alça distal fininha. Mas isso aí muitas vezes a gente não faz no primeiro momento, bota para dentro da cavidade e depois vai tratar isso. E isso pode ser visto numa ecografia? Muitas vezes sim. Tá. Quando a gente vê na ecografia, assim, a gente vê quanto mais tempo ela fica para fora, pior é para o paciente ou não tem diferença? Existem... isso é uma questão hipotética, ainda não se tem confirmação, mas tem uma forma de pensar de que é melhor operar até 35, 36 semanas, o parto, né, de nascer com 35, 36 semanas, porque depois disso as alças começam a ficar muito edemaciadas, com alterações relacionadas à inflamação, tá? Só que a gente aceita daí que a criança está um pouquinho prematura, então tem mais risco de ter alterações pulmonares, da prematuridade. E tem um outro grupo que pensa que é melhor operar o mais tarde possível, porque daí a deixa criança maturar já tá, o resto bem. Existem evidências para os dois lados, tá? Então, tu tem estudos mostrando que operar com uma criança prematura, tu tem melhor benefício, tu tem menos tempo de internação, com tempo menor de nutrição parenteral, que é a nutrição pela veia. Mas também tem outro estudo que saiu praticamente no mesmo ano, assim, mostrando que operar quando está menos prematuro, ali perto das 38 semanas, tu teria menos tempo de internação por diminuir os riscos de alterações da prematuridade. Então, a ciência não está bem estabelecida nesse sentido. Vai correr estudos e a gente vai conseguir responder isso melhor quando tiver melhores estudos. Eu faço parte de um grupo que prefere operar com 35, 36 semanas. A gente parece ver evidência de que melhora, mas bater o martelo só com estudo populacional, né? Não adianta a gente, no caso a caso
no dia a dia tentar inferir alguma coisa nesse sentido, porque vira achismo daí, né? E qual é a taxa que esses dois casos acontecem, onfalocele e gastrosquise, assim, na população? Antigamente, década de 50, onfalocele era muito mais comum, mas mesmo assim é uma alteração rara. Eu não vou ter um número aqui para te dizer, mas é bem raro, tá? É assim, ó, até 5 assim por 10 mil habitantes, coisa assim, tá? É raro, é relativamente raro. E gastrosquise, o que antigamente era mais raro do que onfalocele, agora está tendo quase 2 gastrosquises por onfalocele. Talvez por uso de drogas no período gestacional, mas não tem como dar certeza, ou alguma coisa ambiental, a gente não tem como saber. A gente brinca quem trabalha com neonatologia brinca que tem doenças que vêm em salvos. Normalmente quando chega uma gastrosquise, daqui a 1, 2 meses vai surgir outra e assim vai indo assim. Vai ter um surto de gastrosquise, daqui a pouco vai ter um surto de onfalocele. Então, às vezes parece ter alguma coisa ambiental nisso, sabe? Agora, para a gente dizer realmente, só com muito estudo para dar esse resultado, assim. Sim. Talvez agora, com inteligência artificial, fazendo todas essas coisas genéticas, a gente consiga ter uma ideia melhor, mas como tudo em pediatria é raro, né? Se for ver, o normal da criança é estar correndo por aí se quebrando, né? O mais comum das doenças é hérnia e mesmo assim a minoria das crianças tem hérnia. Então essas malformações elas são muito raras, tudo na casa de unidades por 10, 100 mil nascidos vivos. Então qualquer alteração é uma raridade. Eu queria te perguntar também, o senhor falou um pouco a respeito disso, né, sobre quais dessas cirurgias, né, ou dentro da cirurgia pediátrica que já dá para fazer dentro do útero. Alguma outra, assim, que a gente tinha comentado? Bom, principalmente dentro da pediatria, na neonatologia, o que está mais estabelecido são as alterações de neuroeixo, tá? Que é a cirurgia da meningomielocele, mas ela não é feita por cirurgião pediátrico, né? Quem faz esse manejo são os neurocirurgiões, tá? Na cirurgia pediátrica, o que a gente tem mais achado de benefício é para tratar a hérnia diafragmática com um balão intratraqueal. Se coloca através de fetoscópio, se coloca dentro da traqueia um balão inflado e que faz com que... A criança no útero ainda. No útero, é. E daí faz com que produza líquido dentro do pulmão, que o líquido que é produzido no pulmão não consiga sair. E daí faz com que o pulmão cresça. Porque o grande problema da hérnia diafragmática é que entra as alças, vísceras dentro do tórax e não deixa esse pulmão crescer. Então, com esse balão, a gente consegue ter uma melhora muito grande. Basicamente, em alguns estudos, eles mostram até 50% de redução de mortalidade. Então, basicamente, a matemática traz disso. Se a criança tem um perfil de que vai ter uma mortalidade maior, uma viabilidade menor do que 90%, ou seja, 10% de mortalidade, já vale a pena botar o balão. Então, acaba... por isso, a gente depende muito de diagnóstico precoce, de uma ecografia bem feita durante a gestação, para a gente conseguir determinar isso e encaminhar o mais rápido possível para o tratamento. Né? Quando nasce essa criança, se entra com um fetoscópio, se tira esse balão, ou logo depois do nascimento, se estoura o balão e tira ele. Agora tem até Logo no nascimento. Logo no nascimento, porque senão não respira, né? A gente precisa tirar isso do meio do caminho. Por que dá para colocar, então, explicar para o paciente, né? Por que eu posso botar um balão dentro do pulmão de um feto, né? E mesmo assim ele não morre asfixiado? Porque durante a gestação ele vai estar sendo nutrido só pela placenta e pelas veias e artérias umbilicais. Umbilical, né? Então, quem leva oxigênio para ele é o cordão umbilical, ele não respira lá dentro. Não respira lá dentro. Tem filmes que mostram que ele respira, né? Ele respira, ele joga para dentro e para fora líquido, né? Ele faz uns solucinhos assim, e esses solucinhos ficam até depois do nascimento, né? Mas o oxigênio entra pelo cordão umbilical.
E tem agora até um dispositivo novo, que eu tô louco para ver, que é com imã dentro é um balão que tem um imã dentro da válvula de esvaziamento. Então se infla ele dentro da traqueia, e na hora de tirar, pede para a grávida passar algumas vezes em volta de um aparelho de ressonância magnética e bota a barriga dentro do arco da ressonância magnética, para que esse balão desinsufle e a gente consiga fazer o parto sem precisar fazer um novo procedimento. E tenha mais tranquilidade de ele nascer sem o balão no meio do caminho. Mas daí o balão sai sozinho. Sai sozinho. Porque Ele espelha, né? nessas Nas choradas, soluçadas, assim. nessas soluçadas que ele dá, o balão fica solto dentro do útero com tranquilidade, assim, não precisa tirar ele fisicamente de dentro. Sim. Então Então sai lá dentro ainda. fica lá dentro. Daí sai com a placenta quando tira. Junto com o líquido, às vezes junto com o líquido que sai, com o rompimento da bolsa, ele sai. Outras dúvidas que a gente tem sendo paciente, né? Às vezes a gente imagina que tudo que é de criança, né, e é cirúrgico, a gente precisa levar para o cirurgião pediátrico, né? Então a gente pergunta aquelas dois problemas assim que são relativamente comuns, né? O leigo, o paciente, ele conhece esse paciente, é quando a criança fica azul. Né? Então, isso aí, quando a criança nasce azul, ele nasceu lá, ele fica azul e tal, ou começa a chorar desesperadamente e também muda de cor e tal, isso aí, é com cirurgião pediátrico? O que é isso que acontece com a criança? Pode ser natural da criança, pode ser uma coisa dela normal, mas tem que ser visto pelo pediatra. No nascimento, se ela fica azul mais tempo, se ela fica cianótica mais tempo, acaba tendo que ser avaliada por um cardiologista e pode ser que tenha alguma alteração de cardíaca, de coração, então tem que ser avaliado. Ou então, se ela emite sons enquanto chora com força, assim, emite sons e faz o que a gente chama de estridor, que é aquele choro com um miado no final, assim, então precisa ser avaliado por um cirurgião pediátrico que faça parte de cirurgia torácica, cirurgião torácico que faça pediátrica ou com um otorrinolaringologista. Os três são profissionais equipados para conseguir avaliar e determinar o tratamento, né? Via de regra, a criança que faz isso e que não fique cianótica, que não tenha maiores problemas, elas vão melhorar com o tempo. Mas elas precisam ser avaliadas para ver o nível de obstrução, tá? Além que a laringomalácia é o nome disso. Tá? Existem outras malácias. Malácia significa algo mole, né? Pode ser desde condromalácia até a traqueomalácia. É a traqueia mole ou a cartilagem mole no caso da condromalácia. E é a criança que, quando vai inspirar, a traqueia fecha e daí faz um barulho de não entrar. Tem algumas alterações, mas às vezes precisa de procedimento cirúrgico para resolver. E a outra alteração também que é relativamente comum, que aparece para os pacientes, né, principalmente para os pais ali, né, que às vezes eles até acertam no médico para levar, né, mas alguns ficam na dúvida, né, que é a escoliose. Né? Então um paciente ele tem ali, pode ser que chegue para o pediatra ou até para o cirurgião pediátrico, né? Doutor, eu acho que ele está aqui, né, com a coluna meio tortinha e tal. E aí leva lá para o pediatra, para o cirurgião pediátrico. Isso agora com as novas tecnologias, até no caso, novas tecnologias até de Instagram e tudo, né? Acaba tendo bem menos isso para o cirurgião pediátrico, porque já vão direto num ortopedista ou mesmo num neurocirurgião que atue nessa área. Mas a maioria das vezes é cirurgia de suporte, né? Que daí não tenho muito hábito de ver isso, apesar de muitos adolescentes chegarem já estando fazendo o tratamento disso, que é uma coisa bem, bem comum, né? Especialmente em menina, que carregando peso e coisa, eu não sei muito a patologia disso, acaba encaminhando pro médico mais apto a resolver isso, que é o ortopedista mesmo. Então tá, Dr. Guilherme Peterson, colega cirurgião pediátrico, conversamos aqui, queria te agradecer de novo,
ter participado aqui com a gente no paciente, tirado essas dúvidas numa aula aí, né? Cirurgia pediátrica. Eu que agradeço aí pelo convite, conhecer a tua clínica, essa vista maravilhosa aqui que chega a perder a concentração às vezes a gente. Mas muito obrigado pelo convite. Tá bem? Aqui terminamos com mais um canal Paciente, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem chegou até aqui, vai lá, se inscreva no canal, né? Ative o sininho, né? E fique ligado para os próximos, que a gente vai estar sempre aqui querendo tirar a dúvida de vocês, né? Aquela dúvida que vocês ficaram com vergonha de perguntar, às vezes, eu tô com vergonha de perguntar isso pro médico. Aqui a gente pergunta. Aquela pergunta que de repente vocês nem sabiam que deveriam perguntar, mas aqui a gente sabe e faz a pergunta. E espero estar podendo ajudar vocês aí com todas essas dúvidas que a gente tenta tirar. Até a próxima.